Bom, pessoal, continuando aqui com a parte de momento angular, né? Eu mudei um pouco o editor, tá? Porque o outro estava com problema. A gente tinha parado, né, numa expressão para o momento angular, para o operador energia cinética, tá? Cinética, em que eu tenho a parte radial, né? Então aqui eu tenho o operador radial e eu tenho um termo escrito em termos do momento angular, da componente z do momento angular, que a gente chega num potencial centrífugo, né? Então esse movimento de rotação leva a esse termo centrífugo. Agora a gente pode voltar à equação de Schrödinger, né? Então, equação do nosso amigo Schrödinger, né? E ela fica como, né? Lembrando, o que eu vou fazer assim, H psi igual a E psi, tá? Então a equação estacionária do Schrödinger, equação estacionária do Schrödinger, certo? Então é essa que a gente vai trabalhar. Nessa equação, o que eu tenho, então, vai ser que o hamiltoniano vai ser menos H2 sobre 2m, né? Energia cinética, a derivada segunda na direção radial, mais 1 sobre R2, a derivada segunda na direção θ, né? Lembrando que estou usando aqui coordenadas polares, né? Pelo menos no plano x e y. E o psi vai ser um psi de R e θ, que é igual a E psi de R e θ, tá? Aqui eu estou considerando que o potencial é devido a somente o movimento, né? Então vai surgir esse termo de movimento de rotação. Aqui eu não tenho nenhum outro potencial explícito. A gente pode fazer uma separação de variáveis, considerando que as duas direções são independentes entre si, de tal forma que eu posso considerar aqui o psi de R e θ como sendo uma função R só de R, certo? E uma função θ, um θ grande aqui, que é só de θ, tá? Nesse sentido, na hora que eu uso esse chute, né, essa separação de variáveis e volto à equação de Schrödinger, eu posso escrever essa equação de forma separável. Então ela fica H2 sobre 2μ, R2 sobre Rão, né, D2 Rão de R2 mais Rão E, e isso aqui é igual a menos H2 sobre 2μ, 1 sobre θ, D2 θ de θ2, tá? Então eu tenho um lado que depende somente da coordenada R e um outro lado que depende somente da coordenada θ. Isso só pode ser possível se os dois lados forem iguais a uma mesma constante, certo? E aqui eu vou escolher uma constante K, tá? Não é uma boa escolha porque eu já estou usando o K como energia cinética, tá? Mas eu tenho aqui essa constante K. E isso me leva a duas equações de movimento. Eu tenho a primeira delas, equações de movimento, estou pensando em mecânica clássica, tá? Eu levo a duas equações diferenciais. H2 sobre 2μ, D2 θ2, que é igual ao menos esse K aqui, né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor. K θ, certo? Que é uma equação angular que rege o movimento da partícula na direção θ, e eu tenho uma outra equação, se a gente reparar bem, antes da outra equação, né, que é essa que depende da parte radial, eu posso olhar e voltar à ideia do operador Lz, né? Lembrando que o Lz ele pode ser escrito, só escrevendo ele aqui em cima, né?
o LZ pode ser escrito como menos IH del θ. Então, se eu uso isso aqui embaixo, essa equação angular, ela pode ser escrita como LZ ao quadrado θ, que é igual a 2μk θ. Notem que essa é uma equação de autovalores e autovetores, né? Então, o LZ2 aqui é o operador com 2μk como sendo seus autovalores. Então, essa função θ aqui é uma função que determina uma autofunção, né? Uma autofunção do operador LZ ao quadrado. Então, a separação de variáveis nos leva a isso. Então, eu posso pensar, tá, mas ela é autofunção de LZ ao quadrado. Ela seria autofunção, né? Opa, voltando aqui. Seria autofunção do LZ, né? Então, a gente pode pensar no seguinte, bom, quem que é LZ ao quadrado? Ele vai ser LZ que multiplica o próprio LZ que atua no θ grande aqui, certo? Vocês concordam que sem perda de generalidade eu posso escrever isso aqui como sendo 2μk, raiz de 2μk, vezes raiz de 2μk θ. De tal forma que eu posso pensar que LZ θ igual a raiz de 2μk θ. Então, o θ grande aqui, ele também é autofunção, ou autoestado de LZ. E raiz de 2μk aqui são os seus autovalores. Lembrando que assim, eu ainda não sei quem é K, né? O K ele vai sair da solução dessa outra equação, que é a parte radial. Então, a parte angular e a parte radial, elas estão linkadas por esses Ks. Então, eu posso ter diversos Ks aí no meu sistema, tá? E aí eu precisaria resolver a equação radial. Agora, essa equação diferencial aqui, antes de eu trabalhar ela em termos da equação de autovalores, eu posso escrever a solução, né? Ela é uma equação diferencial de segunda ordem, relativamente fácil de ser integrada, né? Então, a solução da equação diferencial, ela pode ser escrita como sendo um θ igual ao exponencial de um i, né, mais ou menos aqui, i m θ pequeno, certo? E aí, se isso é solução, ela tem que satisfazer aquela equação. Para que ela satisfaça, verifiquem que esse m ele tem que ser igual a raiz de 2μk dividido por h cortado, tá? Então, se eu substituir essa solução onde o m vale isso, eu tenho que o θ escrito dessa forma é solução da equação diferencial. Agora, a gente sabe, né, se a gente olhar aqui no plano xy, tá? A gente tem aquela projeção do vetor R e o θ era aquele ângulo que fazia com o x. Eu tenho, se o R se manter fixo, por exemplo, eu tenho uma certa periodicidade, né? De tal forma que θ ele está contido aí entre 0 e 2π, certo? Então, ele pode atingir esses valores, mas quando o θ for 0, a mesma situação acontece para 0. θ igual a 2π, 4π, certo? Múltiplos de π, né, na verdade. Nesse sentido, para que isso aqui seja válido, eu tenho que
exponencial de mais ou menos i m θ mais 2π tem que ser igual a exponencial de mais ou menos i m θ, certo? Isso se e somente se o m aí for um número inteiro, tá? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, certo? E assim sucessivamente. Então, ou seja, tem que ser periódico. Então, a gente tem aqui uma quantização. Eu tenho um número quântico m, ele é quantizado de tal forma que o Lz, voltando ao operador, né? Lz que atua em θ, tem que ser mh θ, certo? Então aqui eu tenho um operador momento angular e eu tenho autovalores quantizados. Tá? Então esses autovalores são quantizados. Então a gente tem uma quantização da componente angular, né, da componente z, desculpa, do momento angular. Tá? Então, eu vou parar por aqui. A gente volta para falar exatamente, tá, mas quem são as outras componentes, né? Como é que eu obtenho as outras componentes e quem são os autovalores do operador momento angular total, né? Então, se eu tenho L como sendo um Lx na direção I mais um Ly na direção J mais um Lz na direção K, quem são os autovalores desse operador, né? E quem são as suas autofunções? Então a gente volta para tratar isso. A gente vai usar um pouco a álgebra dos comutadores, e a partir dessa álgebra dos comutadores a gente vai ver as relações de comutação entre os próprios L's, né? X, Ly, Lz. E aqui é interessante notar que a gente só pôde fazer essa separação porque o Lz comuta com o Lz quadrado, né? Então, ou seja, os dois dividem uma base de autoestados, né? Então tem aqui uma base de autoestados, certo? Que são autoestados dos dois operadores ao mesmo tempo, tá? Então, com isso a gente consegue trabalhar com esses operadores.